Olá, eu sou Amanda da Silveira e está começando mais um Papo.com. Hoje temos como convidado Jefferson Mariano, analista socioeconômico, para falar sobre os investimentos em cultura no estado de São Paulo. Bom dia, Jefferson, é um prazer tê-lo aqui conosco, obrigada pela presença. Dados de uma pesquisa feita pelo IBGE demonstram que entre os anos de 2007 e 2010, os investimentos em cultura cresceram. E de 2010 para cá, esse crescimento se manteve? Sim, essa pesquisa ela é inédita, né? O IBGE nunca havia feito sondagem a respeito dos gastos com cultura no Brasil, né? E fez inicialmente uma série de 2007 até 2010, né? E agora já saiu uma nova edição em 2012. E nessa nova edição constatou-se o crescimento, não só nos investimentos na área de cultura, como os gastos das famílias relacionados a essa área. Importante destacar que a cultura, nessa pesquisa, ela é abordada de uma forma bastante abrangente. Então, são desde os investimentos realizados nas áreas propriamente ditas, né, nas áreas clássicas de cultura, como teatro, cinema, produção de livros, como em áreas que são complementares, ou áreas que indiretamente influenciam a cultura, como produção de equipamento, comércio de equipamentos, vídeos, enfim, né? São atividades que acabam complementando a cultura que estão presentes nessa pesquisa. Um dos grandes eventos acontecidos em São Paulo foi a Bienal do Livro. E a nossa repórter Mariana Parra esteve lá para conferir e fazer uma pequena enquete com o público. Vamos conferir. Essa é a minha primeira vez que estou tendo a oportunidade de vir participar da Bienal. Estou achando muito interessante. Olha, na nossa escola, porque eu sou professora e na escola em que eu leciono, a gente participa de projetos de leitura. Inclusive é por isso que a gente está vindo aqui, né? A gente incentiva bastante nossos alunos a leitura. Então hoje a gente veio com uma média de uns 40 alunos aqui na Bienal conhecer. E eles estão maravilhados aqui com as obras. Eu acho que ele tem investido sim, um exemplo disso é a Bienal, que é muito bom porque influencia os jovens na cultura, tem jovens, adolescentes, crianças, então isso ajuda bastante para a cultura, né, da gente. Dá para perceber que o evento agradou bastante ao público. Porém, eventos assim precisam de muito estímulo para serem realizados. Jefferson, atualmente, qual é a porcentagem desses investimentos em relação ao setor público e privado? Nós não temos hoje um montante relativo ao percentual do gasto dos investimentos públicos, né? Na verdade, existe um orçamento do Ministério da Cultura e tem um orçamento, no caso do Estado, da Secretaria de Cultura, só que é um setor, um dos setores em que o orçamento é menor, né? Se você pegar a distribuição dos recursos dos orçamentos do Estado e da União, o orçamento para a cultura é muito pequeno. Tanto é que nessa pesquisa que eu comentei contigo, a cultura está sendo tratada de uma forma mais abrangente. Então, para seguir a mesma metodologia, teremos que pegar gastos em outras áreas, né, que normalmente indústria, saúde, educação, que são, na verdade, são nessas pastas, mas que acabam sendo destinados para a cultura. Então, a gente precisaria um cálculo um pouco mais sofisticado para chegar a esse montante. O que nós sabemos, o que nós temos de informação, na verdade, é que assim, houve um crescimento, né? Quer dizer, tem números que sinalizam esse crescimento. Só não daria para te precisar isso, o montante, né? Tá. E em relação aos serviços não financeiros culturais, quais outros segmentos se destacaram nessa pesquisa do IBGE? Então, o que a gente fez? Mesmo o setor de serviços, atividade industrial, comércio, todas as atividades da economia, nós abrimos e tentamos identificar dentro desses setores o que gasto, na verdade, que investimento poderia ser caracterizado como relacionado à atividade cultural. Mas no caso do setor de serviços em específico, especialmente os serviços para informação, né? Serviços de informática, serviços para informação, que tem uma participação expressiva na economia, e dentro do segmento de serviços é o setor que mais tem crescido, tem uma taxa de crescimento bastante expressiva e que está diretamente relacionado à atividade cultural. Tá. A pesquisa do IBGE também revelou que mais de 4 mil empresas privadas passaram a atuar no setor público, no setor cultural. Um bom exemplo é o Banco Itaú, que fundou o Itaú Cultural em 1987. Eu queria saber se tem um retorno para as empresas e para o governo. Se sim, de quanto, mais ou menos? Não, diríamos que em termos de retorno, o que acontece é que quando a empresa realiza investimento em cultura, além dos incentivos, os incentivos fiscais que essas empresas acabam
acabam se beneficiando, existe uma questão de marketing, na verdade, que é o retorno. Então, tem muitas empresas que fazem essas ações e elas acabam, de uma certa forma, ficando aparecendo de uma forma mais atraente para o mercado. Então, o que acontece? Os usuários, os clientes, passam a ver essa empresa de uma forma um pouco diferente. Então, acaba sendo uma estratégia de marketing interessante e que acaba se traduzindo num retorno comercial bastante interessante para essas empresas. Tá, agora vamos para um rápido intervalo e já voltamos com mais papo.com. Bom, estamos de volta com o Papo.com. Hoje quem está aqui conosco é o Jefferson Mariano, analista socioeconômico do IBGE. E no primeiro bloco a gente conversou sobre os investimentos em cultura no estado de São Paulo. Eu queria saber agora, Jefferson, entre os anos de 2007 e 2010, foi percebido que as famílias investiram grande parte de sua renda mensal em serviços culturais, cerca de 8,6%. Esse valor é considerado alto ou normal para as relações culturais? Não, é um número expressivo. Nós, inclusive, nem imaginávamos que seria esse percentual, né? Então, se nós compararmos, por exemplo, acima dos gastos com cultura, somente gastos com alimentação, habitação e transportes. Então, um gasto com cultura foi mais elevado, inclusive, do que gasto com saúde. Então, é um número expressivo, né? E isso mostra um pouco que um dos aspectos que pode explicar isso é o fato da renda da população brasileira, de certa forma, ter crescido um pouco, né? Que possibilitou que ocorresse incremento de gasto nessa área. Tá. No período dos 3 anos considerados pela pesquisa, também foi percebido que 9,1% das empresas tiveram seus serviços direcionados à cultura, 8,3% as pessoas que ocupadas com isso, e 8,4% eram dos valores totais. Esses valores também são considerados altos ou não? Não, são valores expressivos, né? Então, nós temos hoje em profissionais ligados a atividades de cultura, direto ou indiretamente, cerca de quase 3 milhões e 700 mil pessoas, é um número bastante grande, né? E inclusive a própria qualificação desse grupo, desse contingente. Então, é um contingente com um grau de formação mais elevado do que a média. O salário médio dos trabalhadores relacionados na área de cultura, ele é mais elevado do que a média. Então, é realmente um indicador interessante de que há um processo de mudança no setor e um processo de modernização, né? Outro evento muito sucedido em São Paulo foi a Bienal de Arte, que está acontecendo no Parque Ibirapuera, muito conhecido em São Paulo. A nossa repórter Mariana Parra esteve lá e fez uma pequena para conferir as novidades do evento. Olá, Amanda. Estamos aqui com a curadora da Bienal de São Paulo, Luísa Proença, e ela vai contar um pouquinho pra gente de como os investimentos de cultura funcionam aqui na cidade de São Paulo. Olá, Luísa, bom dia. Bom dia. Eu queria saber, para você, por que a cidade de São Paulo é tão atrativa para essas exposições culturais? Eu não sei se ela é bem atrativa, assim, necessariamente atrativa. Como uma grande metrópole, a cidade foi criando diversas instituições e espaços culturais. Eu acho que cada vez mais a gente também tem a efervescência de espaços não só públicos, mas também privados com interesse na cultura. A Bienal de São Paulo acontece desde 1951 e se a gente for retomar a história dela, ela também ajudou a fundar muito não somente do circuito cultural em geral, mas também do mercado de arte. Ela foi algo bastante importante e continua sendo. Muito obrigada, Luísa. Mariana Parra para o Papo.com. Bom, dá para perceber que os investimentos em cultura vêm aumentando cada vez mais. Para mais informações sobre a Bienal, acesse www.31bienal.org.br. Lembrando que 31 é numeral e a entrada é gratuita para este evento. Jefferson, e quanto à produção de livros impressos, como essa área tem se comportado? Então, o mercado editorial está passando por uma transformação, né? Até por conta da concorrência com outras mídias, inclusive tem a própria questão dos preços, né? Existe uma dificuldade por conta da concentração de mercado, então é um setor que vem enfrentando dificuldades.
Ao longo do período que nós analisamos na pesquisa, os gastos nessa área foram expressivos, né? Então os gastos com livros aumentaram. Nós não sabemos agora daqui para frente qual será o cenário em função desse quadro de mudanças, né? Bom, o nosso programa está chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer a sua presença, Jefferson. Muito obrigada. Foi um prazer tê-lo aqui conosco. Eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela companhia e até o próximo programa.